Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu vou comentar um clássico da literatura brasileira, lembrando aqueles nossos vídeos em que eu falei de vários clássicos, tanto da literatura brasileira quanto da literatura internacional. E o livro de hoje é Macunaíma, escrito por Mário de Andrade. Depois da vinheta, porque mais uma vez eu vou colocar a vinheta antes de começar o vídeo, nós conversamos sobre esse livro que marcou muito o modernismo de 1922 aqui no Brasil. Até já! E como eu sempre faço, antes de começar a falar do livro, eu vou convidar a você a se inscrever no canal se não for inscrito ou inscrita. E ao se inscrever, não deixe de apertar aquele sininho que tem do lado para sempre receber o aviso do YouTube quando eu colocar um vídeo novo. Caso não seja inscrito ou mesmo sendo, não deixe de comentar, porque o objetivo desse canal é justamente essa conversa entre nós sobre literatura. E eu estou notando que tem poucos, eu tenho mais de 530 inscritos e tem poucas observações, poucos comentários aqui de vocês. O Mário de Andrade nasce no dia 9 de outubro de 1993 e vem a falecer no dia 25 de fevereiro de 1945. Além de romancista, Mário de Andrade foi poeta, fotógrafo, músico, ou seja, um intelectual completo. Ele foi a força motriz da Semana de Arte Moderna de 1922, que iniciou o movimento modernista no nosso país. Mário não estava sozinho nessa Semana de Arte Moderna. Existia Villa-Lobos, que trabalhou na parte musical, na parte do teatro, Oswald de Andrade, que muitos pensam que é irmão dele, mas não é, que depois publicou O Rei da Vela, a artista plástica Tarsila do Amaral, ou seja, um grupo de intelectuais que, influenciados pelo movimento modernista que já existia no início do século XX na Europa, trouxeram para cá também. E Mário foi, assim, o organizador, aquele que mais lutou e que foi a vanguarda da literatura dentro do movimento modernista. Tanto que a sua obra que inaugura na literatura esse movimento é o livro Pauliceia, Desvairada. Mas nós vamos falar de Macunaíma, que foi também considerado pelo próprio autor o herói, ou um anti-herói, vamos dizer assim, sem nenhum caráter. Mas por que sem nenhum caráter? Durante muito tempo, algumas pessoas acreditavam que não ter caráter era ser mau caráter. Não, ele não tinha nem bom nem mal. Ele simplesmente não tinha caráter algum. E não era um herói, ele era um anti-herói, mas também ele fazia o bem. Mas também ele mentia, ele enganava, mas lutava pelo bem. Ou seja, fora daquele padrão de que nós conhecemos do herói, como o Super-Homem, como o Batman e outros heróis que estão sempre no caminho do bem e dentro das leis da sociedade. Macunaíma não é assim. Então vamos começar com a história dele. Macunaíma nasce na região amazônica e o narrador nos explica da seguinte forma que ele nasceu. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Iraricoera, ou seja, o rio, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Esse é o primeiro parágrafo do livro e explica como o nosso herói ou anti-herói nasceu. A partir de então, Macunaíma tinha uma característica totalmente diferente das outras crianças. Ele só começa a falar aos 6 anos e uma das suas primeiras palavras era: tô com uma preguiça, ou mas que preguiça, né? Mas se ele tinha preguiça de falar, de trabalhar na tribo, ele não tinha preguiça de brincar, ou seja, de fazer sexo. Ele, já criança, tinha uma sexualidade muito grande e beliscava as índias nas suas partes mais sensíveis, mais pudentas, vamos dizer assim.
mas ele acaba falando com a cutia e ele é transformado em homem adulto. Ele vai justamente ter um relacionamento sexual, ou seja, brincar com si, um ser divino que é o rei, a rainha é das selvas, a rainha das matas. E eles têm um filho, mas esse filho dura pouco e morre. Então Si vai entristecendo, entristecendo e morre. Mas antes de morrer, ela entrega ao Macunaíma um talismã mágico chamado de Muiraquitã. Só que ele vai acabar perdendo esse Muiraquitã, ou seja, vai ser roubado pelo gigante comedor de gente Venceslau Pietro Pietra, que de uma forma ou de outra consegue esse talismã e fica em São Paulo. E é justamente aí que vai começar a história do herói, que vai para São Paulo lutar contra esse gigante, contra esse inimigo, e o livro vai ser essa história por não somente por São Paulo, mas passando pelo Rio de Janeiro e por outros estados do país, construindo em cada luta, em cada embate que ele tem com o Venceslau, a história da nossa gente. Eu não vou contar mais porque seria estragar a história desse livro. Ele não é um livro comum. Mário de Andrade o classifica como uma rapsódia. O que é uma rapsódia? São várias colagens, vários estilos que você coloca em uma obra, pode ser uma música, pode ser um livro, etc. E que você vai dando uma unidade, mas ela não tem um formato tradicional, no caso da literatura, de um romance. São várias histórias que vão ser interligadas pela figura do Macunaíma. E o que o Mário de Andrade fez? Ele pegou várias lendas brasileiras que retratam o nosso povo e foi colando nesse livro que é uma rapsódia. Então, acontecem cenas assim que diz respeito mesmo às lendas, né? a coisas místicas que na realidade não acontecem, mas que do nosso povo acredita. Por exemplo, uma lenda de que você pode se embranquecer. Quando Macunaíma vai para a cidade de São Paulo combater o Venceslau, ele vai junto com o irmão e passa por uma fonte que vai deixar ele branco. Então, quem passa primeiro é o Macunaíma e ele fica branco. Quando vai passar o irmão dele, porque ele vai junto com 2 irmãos, né, a água da fonte já está diminuindo. Então ele fica meio pardo. E o último irmão já não tem mais quase água na fonte. Então ele molha os pés e das mãos e continua negro, mas com as palmas das mãos mais claras. Então isso é uma lenda, é uma história, que se conta de que é por isso que o negro só tem a mão e os pés brancos, porque a água da fonte teria secado. E o Mário de Andrade se aproveita disso para colocar na história de Macunaíma. E o final do livro é um final assim mágico também e que tem tudo a ver com a história de Macunaíma, que Mário inicia de uma forma alegórica e termina também, ou seja, tem um fecho porque ele termina também de uma forma alegórica. O livro, para mim, pessoalmente, ele é um marco do modernismo brasileiro. Apesar de Paulo Sceia Desvairado considerado oficialmente esse marco, na minha opinião, a forma como o Mário de Andrade tenta retratar o nosso povo de uma forma tão brilhante, através de uma linguagem diferenciada, que é através das lendas e de uma colagem de histórias fantásticas, eu acho que, para mim, isso resume bem o movimento modernista, que veio se opor ao parnasianismo, que é aquele tipo de literatura mais clássica, mais correta, mais formal, e que o modernismo detestava e que queria fazer e fez totalmente diferente. Então, Macunaíma, esse nosso herói sem nenhum caráter, é um livro recomendadíssimo. Assim, eu acho que todos nós brasileiros que nos interessamos por literatura temos que ler esse livro.
Mesmo que no começo você considere que é difícil, que é fantástico e que você não está acostumado a ler uma literatura aos saltos e que tem tanta coisa incoerente, você precisa para até conhecer mais um pouco das nossas lendas. Dizem que Mário de Andrade escreveu esse livro em 11 dias e que ele tinha muita tristeza de reconhecer que o nosso povo é assim também, né? É um povo bom, é um povo criativo, é um povo que tem a sua faceta de querer ser esperto, como ele tentou retratar aqui o Macunaíma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá.